Olá! Nas últimas aulas, nós vimos como era possível utilizar a infraestrutura do Active Directory para fazer o gerenciamento de contas de usuário. Um elemento que muitas das vezes passa despercebido para quem está começando o aprendizado na administração do AD é a existência de contas de máquina. Sim, os computadores, eles também têm uma conta associada dentro do ambiente do Active Directory, certo? Então, toda vez que você ingressa um computador no domínio, esse computador ele vai ter uma conta de máquina associada, né? Estou me referindo aí, pensando em mundo Microsoft, eu estou falando mais especificamente de computadores executando Windows 2000, né? Workstation, Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 8, né? Então, todos esses sistemas, e aí, no caso, também pensando, obviamente, na linha de servidores, né, do 2000 até aqui, todos esses sistemas operacionais, eles criam uma conta de máquina no ambiente do AD quando são ingressados no domínio, ok? Bem, essa conta ela é utilizada toda vez que o computador ele se autentica, toda vez que você liga o computador, né? Então até aquela telinha de Ctrl Alt Del ocorre todo um processo de autenticação da própria máquina no ambiente do AD, então você consegue fazer esse trabalho e isso ocorre de maneira transparente. Então a conta da máquina também tem uma senha, só que você não mexe com isso, né? A pessoa que vai utilizar o sistema ela vai lidar lá com a sua própria conta do usuário, no caso, ok? Bem, aqui nós vemos o container computers, que é o container padrão, onde as contas das máquinas podem ser, onde elas são colocadas quando são ingressadas no domínio. Aqui vale ressaltar que existe a possibilidade de mudar esse repositório padrão. Eu não vejo necessidade de mudar, né, mas entendo que é importante movimentar a conta da máquina, tirar ela daqui do computers, né? Então você imagina aí um cenário com 2.000 computadores se eu tiver o container computers com essas 2.000 máquinas. Sem contar que lá na frente nós veremos como configurar os objetos de política de grupo, né, as GPOs, e aí nós iremos entender que existem GPOs que são específicas para configurar máquinas. E aí nesse caso, ter esses computadores diretamente inseridos aqui em computers, né, todos eles concentrados aqui, isso não vai me facilitar muito o processo de gerenciamento desses computadores. Então, dessa forma, eu posso simplesmente movimentar essas máquinas e colocar numa estrutura de unidades organizacionais conforme eu julgue ser necessário. Ok? Bem, existem duas possibilidades aqui bastante interessantes com as contas das máquinas que a gente pode trabalhar. Então, imagina aqui um cenário onde você tem uma estação de trabalho, onde vai ser feito um processo de manutenção. Então, sei lá, o administrador, né, definiu que uma determinada estação que está com 2 GB de RAM vai ter que ter 4 GB de RAM, alguma coisa assim, ou então o antivírus precisa ser executado na máquina, uma tarefa de manutenção mesmo, e você não quer que o usuário mexa no computador. Dependendo do tamanho da empresa, é possível simplesmente avisar ao usuário, mas se a empresa for muito grande, eu não vou conseguir fazer isso. Talvez eu nem saiba mesmo o nome da pessoa. De repente eu sei o nome da pessoa que mexe na máquina, mas nunca vi a pessoa. Você só conhece a conta daquele usuário dentro do ambiente do AD. Então, como eu posso fazer para evitar que essa pessoa utilize o computador? Botar um papelzinho, né, daquele estilo post-it, né, de recado, colocar isso no monitor não adianta, porque dependendo da função desse funcionário dentro da empresa, ele já pode ter diversos post-its, alguém pode remover aquilo ali num processo de limpeza, alguma coisa assim, então não seria a maneira mais eficaz de fazer esse tipo de controle, né? Então o que poderia ser feito, né, numa situação dessa? Eu poderia vir aqui simplesmente e desativar a conta dessa máquina, ok? Então a gente vai fazer esse teste com a Workstation 1, certo? Nós vamos fazer o teste com ela. Antes de desativar a conta dessa máquina, eu vou testar se a conta, né, está funcionando normalmente, se o computador está funcionando. Então vamos alternar aqui para a Workstation 1. Estamos aqui, eu simplesmente vou logar no sistema. E voilá, está funcionando, ok? Bem, nós vamos desativar a conta da máquina lá no controlador de domínio e veremos se esse processo será possível novamente, ok? Então vamos alternar para o controlador de domínio.
E aí aqui, uma das formas de fazer isso, aqui dentro de usuários e computadores do AD, eu vou clicar com direito aqui na Workstation 1 e vou marcar aqui desabilitar conta. Então, ela automaticamente vai receber uma setinha, né, para baixo, indicando que essa conta foi desativada. E aí nós veremos agora qual é o efeito prático que isso tem, ok? Então, vamos alternar para a Workstation 1 novamente. Então, alternamos aqui. Eu vou tentar agora, vou logar com a conta do user 1. Então, vejam lá que ele diz, olha lá, o banco de dados de segurança no servidor não tem uma conta de computador para a relação de confiança dessa estação de trabalho. Então, o interessante aqui dessa mensagem é que ela dá a entender, né, a impressão que a gente tem é de que a conta da máquina ela não existe lá, enquanto que na prática a gente sabe que o problema todo está relacionado à conta estar desativada, né? Então, nós vamos, vou dar OK aqui, nós vamos reativar a conta da máquina e vejamos o que acontece. Alternamos aqui para o controlador de domínio, habilitar conta. Reparem que o ícone da conta da máquina voltou ao normal. Agora vamos alternar para a estação. Então, alternamos aqui. Botar a senha. E agora o usuário consegue fazer logon normalmente no sistema, né, porque a conta foi reativada. Uma outra situação que poderia acontecer seria a seguinte: se eu excluísse a conta da máquina, né, se eu fizesse a exclusão diretamente da conta da máquina. Então aqui eu vou fazer logoff. Nós iremos alternar lá para o controlador de domínio. E dessa vez eu vou excluir a conta dessa máquina, certo? Então, apertar aqui, tem certeza? Sim. Ele me diz aqui que existem outros objetos aqui dentro, sim. Pronto, apaguei a conta da Workstation 1. Vamos ver o efeito disso lá na estação. Então agora, vou digitar aqui a senha. Então vamos lá, vou digitar a senha aqui. E agora o Enter. E lá, ele agora me diz que não tem a conta da máquina, mas nesse caso, realmente não tem a conta do computador. O que a gente vai precisar fazer aqui nesse caso? Eu vou precisar ingressar novamente a máquina no domínio, certo? Então eu vou logar aqui, eu vou ter que logar com a conta do administrador local. Então vamos lá. Marcar aqui outro usuário. Vamos lá. WRK1 /. Não, aqui é de user 1. O administrador, o usuário local aqui era a conta do user 1, certo? E aí o processo aqui é bem simples, né? Eu só preciso tirar a máquina do domínio e ingressar a máquina no domínio novamente. Certo? Uma forma rápida de fazer isso é aqui pelas propriedades do sistema. Vou tirar a máquina do domínio. Eu insiro ela em qualquer grupo de trabalho. Ok, vamos lá. Botar a credencial que seria do usuário do domínio, do usuário local. Beleza, tirei ela do domínio e apesar dele dizer aqui que eu preciso reinicializar, não há necessidade disso não. Eu só vou chegar aqui e vou ingressar no domínio de novo. Dou um ponto local. E pronto. Agora sim, não tem jeito. Agora eu preciso reinicializar. E aí, nesse processo aqui, a conta da máquina, ela já foi criada já. Então aqui a máquina já reinicializou. Eu vou configurar aqui agora para logar, usando o usuário do domínio, né? Então aqui já é o do1 / user1 e a senha novamente. Então aqui, apertei Enter. E agora estou usando
novamente a máquina, né? Vamos ver agora aqui no controlador de domínio o que aconteceu. Então, alternando aqui para o DC, vocês estão vendo que novamente ele criou a conta da máquina aqui. Lembrando que, obviamente, essa conta aqui, ela possui outro SID dentro da rede, ela não é, ela, apesar de ter o mesmo nome da conta anterior, ela é um outro objeto dentro da infraestrutura do AD. Ok? Bem, muito obrigado pela participação de vocês, por hoje é só, e até a próxima aula. Tchau, tchau.